Muitas definições se encaixam na figura de Getúlio Vargas. Ele ficou na cena política desde a década de 20 até a de 50. Ditador, democrata, nacionalista, trabalhista. O Arquivo N preparou 2 programas sobre a era Vargas para nos ajudar a indagar, refletir, caminhar com a história do nosso país. Vargas era um estatista? É claro que sim, no sentido que foi na época dele que surgiu a Petrobras, o projeto Eletrobras, o projeto do BNDES. Vargas acreditava que o desenvolvimento econômico dependia da intervenção do Estado? Não. Eu penso que a obra mais importante de Vargas que permaneceu foi a que tratou da área trabalhista. O modelo sindical criado por Vargas permanece até hoje. Houve mudanças de certa relevância trazidas pela Constituição de 88, mas eu penso que do ponto de vista da organização sindical, estrito sensu, não houve nenhuma mudança básica. Um livro que ele muito me recomendava para ler é o Dom Quixote. Tem até uma cartinha que uma vez ele me escreveu dizendo que se eu não tinha lido, que lesse. E se tinha lido, que lesse de novo. Porque entre o idealismo de Quixote e o realismo de Sancho Panza estava o equilíbrio da vida. Quando em 45 ele foi deposto e foi mandado para o Sul, eu fui com ele também, não se queixou uma única vez de ninguém que o tinha traído. Quando se falava no assunto, ele dizia assim, isso acontece às vezes. Nós vemos vários Getúlio, não há um só Getúlio. Há um Getúlio deputado estadual no âmbito provinciano, o homem do Partido Republicano, o homem de Borges, da doutrina castilhista. Nós vemos no cenário federal já com outra visão. Quando volta para o Rio Grande, como presidente do Estado, ele tem a capacidade de reunir os rio-grandenses, quando isso parecia impossível, depois de tantas lutas, em que tanto sangue foi derramado. Ele faz a união do Rio Grande, com a qual se apresenta a candidatura de presidente da República. É o homem que hesita, pondera, antes de deflagrar a revolução, mas sente um momento justo, e nesse momento ele assume a chefia da revolução. Porque este país, se aos 50 anos de morte de Getúlio ainda está procurando fazer seminários, entrevistas, etc., é porque ainda não entendeu Getúlio. E eu confesso também que eu ainda não entendi toda a dimensão deste ser, que é complexo, é complicado e é surpreendente, que ainda tem coisa para ser descoberta. E para entender Getúlio Vargas, vamos voltar no tempo. Voltar a um Brasil dos anos 20 do século 20. O que acontecia naquele momento? Como viviam os brasileiros? Quando se inaugura a década de 20, o Brasil reúne um contingente de mais de 30 milhões de pessoas, 70% delas diluídas no meio rural. O Brasil, na década de 20, estava entrando no período em que o sistema oligárquico, que prevaleceu durante todo o período imperial, e mais a Primeira República, estava chegando ao fim. O sistema oligárquico é muito diferente do sistema democrático, não apenas porque o número de eleitores no sistema democrático é muito maior, mas também porque a relação entre representantes e representados é diferente. Na década de 20 do século 20, o Brasil ainda era uma economia basicamente dependente do café, exportadora de café, responsável talvez por 3/4 da oferta mundial de café, e nosso balanço de pagamentos totalmente dependente dessas exportações. Às vezes borracha gerava um pouco mais de divisas, outras vezes algum outro produto, mas o café era o decisivo. De fato, o General Café, como era conhecido, fazia e desfazia a política brasileira da República Velha. Entre 1920 e 1927,
O número de sacas de café praticamente dobra, representando, até a crise financeira da Bolsa de Nova York em 1929, mais de 70% das divisas do país. Vem a grande crise de 1929, a Grande Depressão. De modo que 30 é um ano assim, extraordinário, porque de um lado é uma crise econômica severíssima, de outro lado o regime monetário em que nós estávamos, que era o padrão ouro, acaba no mundo inteiro, então o Brasil tem que abandonar também. E o Brasil tinha seus próprios problemas, que era a superprodução de café e uma sociedade também já insatisfeita, quer dizer, querendo vestir uma roupagem política, institucional, cultural, diferente daquela da República Velha. Então, era um país que estava agonizando do ponto de vista das suas instituições políticas. Melhor, elas estavam agonizando. E num período muito pouco feliz do seu crescimento econômico. Juntou uma coisa com a outra, normalmente uma espoleta da outra. O modo pelo qual se escolhiam os presidentes para sucederem os anteriores era um acordo que se fazia entre as grandes lideranças de alguns estados fundamentais, que eram Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. E havia certas regras, né? Havia certas regras para essa sucessão. Uma delas é que essa presidência iria balançar, alternar entre Minas Gerais e São Paulo. O presidente, de 26 a 30, era Washington Luiz. Foi Washington Luiz, um paulista, né? Por segunda regra, devia ser sucedido por um mineiro. Não obstante, o Washington Luiz escolheu um outro paulista para sucedê-lo, Júlio Prestes. Vem, seu Julinho, vem, aproveitar também. Depois de inúmeras e tensas consultas, surge uma oposição organizada a Washington Luiz e se materializa com a criação da Aliança Liberal. É um estranho pacto entre a oligarquia dissidente dos estados do Rio Grande do Sul, de Minas e da Paraíba e os tenentes no exterior, além de contar com a solidariedade de velhos coronéis e políticos que os haviam perseguido durante toda a década, como os ex-presidentes Bernardes e Epitácio Pessoa. O movimento todo, de todos que participaram, ou grande parte deles, eram pessoas comprometidas com o jogo oligárquico, né? O Getúlio Vargas havia sido ministro da Fazenda, né? Eram grandes nomes da oligarquia e se rebelavam em nome da lisura do processo oligárquico contra uma violação do processo oligárquico. Sob a égide da Aliança Liberal, vai para as ruas a dobradinha Getúlio Vargas e João Pessoa, em cujos comícios apoteóticos no Rio e São Paulo são vistos operários apoiando a plataforma reformista que prega a anistia aos revolucionários e o voto secreto. Com uma diferença de 400 mil votos, Júlio Prestes vence as eleições presidenciais, angariando em todo o país um total superior a 1.100.000 votos. Getúlio e João Pessoa esmagaram Júlio Prestes apenas nos estados em que suas máquinas coronelísticas puderam controlar a votação. Mas os ideólogos da Aliança Liberal não se conformam com os resultados, apesar de Getúlio haver reconhecido a vitória de seu adversário. Começam os preparativos para impedir a posse, que se daria em 15 de novembro. Não te mete com seu Júlio, não te mete com seu Júlio, que seu Júlio tem escola. Um fato que apenas indiretamente tem ligação com o pronunciamento das urnas torna-se o estopim irreversível da Revolução. O assassinato de João Pessoa no Recife por um desafeto político. Quando finalmente a Revolução irrompe às 5h30 da tarde do dia 3 de outubro em Porto Alegre, seus habitantes custam a acreditar que dos boatos se passara a ação efetiva. Em pouco tempo, num assalto comandado pessoalmente por Oswaldo Aranha e Flores da Cunha, os revolucionários tomam o quartel-general do Exército. Era a senha da rebelião. Na madrugada seguinte, com Juarez Távora no centro da decisão e apoiado por jovens tenentes, da Paraíba se espalha a revolução por todo o Nordeste, feito um rastilho de pólvora.
No espaço de algumas horas, todo o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba se levantam contra o governo constituído de Washington Luiz, cujas tropas aderem em massa aos rebeldes. Ele começou a escrever o diário no dia 3 de outubro de 1930, no dia em que começou a Revolução, e terminou em maio de 42, no período em que o Brasil estava entrando na guerra. E ele diz exatamente hoje, às 5 horas da tarde, tudo começa e só eu sei que a minha vida está sendo jogada num projeto nacional. Até antes de Vargas, antes de 30, pouquíssimas leis que beneficiavam os trabalhadores tinham sido aprovadas na Câmara de Deputados. Havia uma ou outra para certas categorias especiais de trabalhadores, ferroviários, por exemplo. A inovação trazida por Vargas é que toda a legislação social não foi fruto nem de uma ação do Parlamento brasileiro, nem resultou de negociações entre sindicatos de trabalhadores e sindicatos patronais. Foi algo que foi baixado pelo Estado e que os trabalhadores entenderam como sendo favoráveis a eles. Nos discursos do primeiro ano, de 31, 32, ele está falando coisas como o seguinte, que em breve seja entendido, por outras palavras, era isso, seja entendido como uma vergonha que o Brasil consuma sapatos e tecidos de origem estrangeira. Isso tem que ser feito aqui. Isso é o papel que ele atribui à indústria dentro da Revolução. Já é outro país, né? Foram muitas leis que vieram desse período. Uma das mais importantes foi a lei que organizava os sindicatos e criava o sindicato único que teria o monopólio da representação. Foi criado logo depois da Revolução de 30, já em novembro, foi criado o Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho, na verdade, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, significou uma intervenção muito grande do Estado brasileiro na área social. Várias das reclamações e demandas de toda a Primeira República são resolvidas nos primeiros anos da Revolução de 30. Por exemplo, lei de férias, trabalho de menor, trabalho de mulher, registro em carteira, tudo isso que desde o início do século era objeto de reivindicação dos movimentos operários, inclusive da classe média, nos seus vários congressos, nas suas várias manifestações, e que era respondida pelo Poder Executivo, pelo governo, com repressão, né? Isso em 3 anos está resolvido. A minha primeira carteira profissional tirada em 1930 no governo de Getúlio Vargas. Naquela época era apelidado de casca de jato, porque ela amarrou, aquele couro, hoje até as carteiras profissionais são de Pereira. Vargas é o primeiro grande construtor do Brasil como Estado. O Estado brasileiro. O que significa isso? Significa integrar o país por todo tipo de, não só do ponto de vista das comunicações, mas do ponto de vista do mercado, criação do mercado, que era necessário de infraestrutura. Então, é a criação de estradas de rodagem, estradas de ferro, é quando se cria, ao longo da década de 30, o sistema de radiodifusão, né? Correios. Né? Então, sedes do banco, filiais do Banco do Brasil, tudo isso são nervos do governo. A expressão que às vezes se usa na literatura é isso mesmo, nervos do governo, que vai se espalhando, porque o Brasil não existia só do ponto de vista jurídico e do ponto de vista nacional, como língua e cultura, é que estava integrado. Do ponto de vista de Estado, que exige um mercado nacional para início de conversa, instituições nacionais também não existiam, os partidos eram estaduais. Né? Isso é alguma coisa que todos os países têm que passar por isso, pela construção do Estado, além da nação do Estado, da sua infraestrutura, da sua materialidade. Né? Exército, ou seja, postos do Exército, né? Polícia, tudo isso. Saúde. É criado o Ministério da Saúde que não existia, ele cria, né? E aí tem que desenvolver postos de saúde, vacinação, enfim. Então, tudo isso é feito numa velocidade igualmente
alucinante durante a década de 30. Né? Esse programa de governo que ele começa a implementar, né, nos primeiros anos da Revolução de 30, não agradou, obviamente, a maioria esmagadora das forças que o levaram ao poder. Da oligarquia mineira, da oligarquia mesmo gaúcha, da oligarquia baiana, a oligarquia carioca, do interior, a oligarquia paulista, né? Sobretudo da agricultura. Ele não tinha instituições que pudessem sustentar. Eu imagino que aquele processo de tensão crescente, manifestado primeiro na rebelião paulista de 32, terminaria por derrubá-lo. Em 32, os paulistas exigiram uma nova Constituição e a democratização do regime. A revolta começou em 9 de julho e durou quase 3 meses, deixando 15 mil vítimas entre mortos e feridos. Os paulistas perderam a guerra, mas em 33 foram realizadas eleições para uma Assembleia Constituinte. A nova Constituição era liberal e descentralizadora e previa a eleição indireta do presidente da República. Getúlio foi eleito e, em junho de 34, tomou posse no Palácio Tiradentes. Eu convido a Assembleia e os assistentes a se porem de pé. Prometo manter e cumprir com lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral do Brasil, observar as suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. O governo se sentia ameaçado pelos integralistas à direita e pelos comunistas à esquerda. Em novembro de 35, estoura uma revolta comunista nos quartéis, logo dominada por Getúlio. O período constitucional de Vargas ia até 38. Apesar do clima de incerteza política, no fim de 36, vários nomes eram cogitados para a sucessão presidencial. Entre eles, Armando de Salles Oliveira, o seu Manduca, e Oswaldo Aranha, o seu Vavá. Mas o sentimento popular já era de que Getúlio não sairia do poder. Naquele período em que o Getúlio parecia que ia sair do governo, à noite fez um concurso e dava um prêmio razoável na época, de 15 contos ao primeiro prêmio. Estás a ver que todo mundo concorreu, Lamartine Baba, Ari Barroso. Eu naquele tempo funcionava assim como compositor, né? Então mandei também uma marchinha, né? A menina presidência vai rifar seu coração e já tem 3 pretendentes, todos 3 chapéu na mão. E quem será? O homem, quem será? Será seu Manduco ou será seu Vavá? Entre esses dois meu coração balança porque na hora H quem vai ficar é seu GG. Em 37 é um golpe que instaura o Estado Novo e liquida com a Constituição de 34 e uma nova carta de tipo autoritário foi outorgada à nação. Ela não foi votada por um Congresso Constituinte. O Estado Novo instaurou um regime de tipo autoritário. Fechou na prática o Congresso, estabeleceu poderes ditatoriais a Getúlio Vargas, como efetivamente o ditador, proibiu os partidos políticos, estabeleceu a censura à imprensa, estabeleceu uma nova lei de segurança. Então foi um regime de tipo autoritário, com traços semelhantes aos regimes fascistas. Mas o Estado Novo não foi tipicamente um regime fascista, porque faltava um ingrediente básico de todos os regimes de tipo totalitário, um partido que fosse um instrumento do ditador, um partido único. Eu gosto mais de ser interpretado do que de me explicar, que ele escreveu no dia 18 de março de 1939, no meio do diário, mas que me deu a sensação exata de que ele deixou esse diário para ser interpretado.
Por que uma pessoa se suicida? Porque chega no limite. Ninguém perde, ninguém se mata, né? Ninguém tira sua própria vida se não chega a um limite na sua relação com o seu próprio diálogo. Obviamente, ele ali chegou no limite da sua possibilidade de exercer o seu projeto.